Boa noite, pessoal do nono ano. Hoje nós vamos estudar um novo assunto que vai falar sobre os modelos atômicos, ou seja, como é que os cientistas eles enxergam os átomos, né, que são os tijolos que formam a matéria, de modo geral, né? São os formadores da matéria. Então, basicamente aqui no ano, no ensino fundamental, a gente estuda, analisa 3 modelos atômicos criados em períodos diferentes, mas todos eles baseados no que nós chamamos de método científico, que vocês estudaram nas primeiras aulas, quando nós iniciamos o assunto de ciência. Então preste atenção, que eu vou falar sobre cada um desses modelos, explicar as características, a diferença entre eles, né? E no final a gente vai entender o quarto modelo, né? Uma outra aula, que a gente chama de modelo atual, que é o modelo de 2 cientistas, chamado, portanto, de Rutherford Bohr. Bom, o modelo primordial, o primeiro modelo cientificamente elaborado, né, é o modelo de John Dalton, que elaborou esse modelo no século XVII. Ele foi um químico notável, né, e ele, diferentemente do pensamento grego, do pensamento filosófico, né, o Dalton ele vai dar uma conotação científica para o entendimento do átomo. Então, o que ele vai dizer sobre o átomo? Né? Vai trazer algumas características filosóficas, ele vai dizer que o átomo seria uma partícula semelhante a uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, né? Por isso a bola de sinuca ela é dura, né? Ela é maciça, pesada, né? Então seria mais ou menos assim um átomo de Dalton, compactado, esférico, né? Assumindo, portanto, a forma mais comum no universo. Os cientistas já sabem que a forma esférica é a forma que define todos os corpos celestes que existem. Você nunca vai ver um planeta quadrado, triangular, né? Sempre esférico. Então, o átomo obedeceria essa lei, essa característica. Seria também divisível, é uma natureza, é uma característica do átomo, né? Já que ele é extremamente pequeno. Então, para Dalton também seria indivisível. E por ter essas 3 características, ser maciço, esférico e indivisível, seria também destrutível, ou seja, nada destruiria o tal do átomo, tá certo? Então, essa é uma primeira característica muito estudada no século XVII, né? Mas que ao longo do tempo, né, à medida que a ciência foi evoluindo, que as coisas foram avançando, foi se compreendendo que precisaria se desenvolver outros modelos, já que havia novas informações que mostravam uma outra característica, mostravam um outro semblante, uma outra silhueta do átomo. Então vai surgir um outro cientista chamado J.J. Thomson. Esse J.J. Thomson vai fazer uma modificação no modelo atômico de Dalton, né? E ele vai trazer uma outra realidade para o átomo, uma outra característica. E a característica fundamental que ele vai trazer para o átomo é a sua natureza elétrica, né? Que até então no modelo de Dalton não existia. Então a gente vai perceber que usando, né, uma espécie de lâmpada, né, uma estrutura que ele utilizou para verificar o comportamento de uma carga negativa, né, onde ele vai pegar uma região que vai chamar de polo catodo, que é essa região negativa aqui, de onde vão sair os elétrons, e esses elétrons eles vão fluir, eles vão migrar para uma região positiva dessa ampola, né, que está na outra extremidade dessa garrafa. E o que ele vai perceber? Ele vai perceber que à medida que essas partículas, né, que ele chamou de raios catódicos, né, por saírem do catódo, se encaminham nessa direção, na direção do polo positivo, essas partículas sofrem repentinamente uma atração, sofrendo uma curvatura no caminho. Né? Dá para você perceber aqui que à medida que ela vai se encaminhando aqui na direção do polo positivo, ou anodo, né, ela vai sofrendo uma curvatura na direção desse anodo. Ou seja, está sendo atraída por essa região. Então,
ficou fácil entender que se essa partícula aqui é uma partícula positiva, e essa aqui está sendo atraída por essa só pode ser negativa, porque a gente obedece aquele velho princípio que cargas diferentes se atraem, né? E foi aí que o J.J. Thomson descobriu que os átomos eles são constituídos por partículas carregadas eletricamente, né? E ele chamou essa estrutura de pudim de passas porque parecia como se fosse uma uva amassada, né? Onde, segundo ele, as partículas positivas estariam dentro desse pudim e incrustadas na superfície desse pudim estariam as partículas negativas que interagiriam com essas partículas positivas. Então daí vai surgir a ideia do átomo elétrico, né? Então foi a mudança mais importante que nós tivemos do modelo de Dalton para o modelo de J.J. Thomson, né? Portanto, o átomo de pudim de passas ele vai ter as características esféricas, como o modelo de Dalton, né? Mas ele não vai ser massivo, né? Ou maciço, como era o modelo de Dalton, e ele vai ser elétrico, que é uma característica que vai surgir agora com esse modelo de J.J. Thomson, né? Então, quando você quiser enfatizar a diferença entre um átomo e outro, você vai ter que falar que a diferença entre o modelo de Dalton, que é o modelo de bola de bilhar, e o modelo de J.J. Thomson, que é o modelo de pudim de passas, a diferença entre os dois é que esse segundo modelo vai introduzir no modelo uma estrutura elétrica, tá certo? Até aí tudo bem, né? Bom, continuando a aula, deixa eu pegar aqui. Continuando a aula, a gente vai agora para um terceiro modelo, né? Esse terceiro modelo é um modelo que nós utilizamos recentemente, né? A partir do início do século XX até hoje, para explicar ou para mostrar como é que funciona um átomo na verdade, né? Claro que como se trata de um modelo, isso não representa a realidade da estrutura. É uma maneira que os físicos encontraram para explicar uma realidade utilizando um sentido figurado, para a gente mais ou menos entender como é a mecânica, como é o funcionamento da estrutura. Então, o Rutherford era um químico neozelandês, né, que não tinha nem muita fama assim, mas que teve uma sorte danada, né, e ele percebeu, através de um experimento que ele fez muito engenhoso, né, que foi usando uma substância chamada polônio, né, para vocês que não sabem, o polônio é uma substância química, um elemento químico extremamente radioativo, ou seja, emite radiação, né. Então pegou esse polônio, colocou dentro de uma caixa de chumbo, por quê? Porque radioatividade é perigosa, então para evitar que houvesse contaminação das pessoas que trabalhavam no laboratório, eles colocaram esse polônio dentro de uma caixa de chumbo, deixaram uma pequena abertura na direção de uma lâmina de ouro, que ficou aqui no centro, né? E ao abrirem essa abertura, automaticamente esse polônio começou a emitir uma radiação chamada radiação alfa, ou partícula alfa, que na verdade é uma partícula positiva, né? É um resíduo de próton, digamos assim, que sai do núcleo do átomo. E essa partícula positiva, ela batia nessa lâmina de ouro, que também é positiva, porque é um metal, né? E o metal tem características interessantes, né? Eles são íons positivos quando você analisa a estrutura. Então, o que acontece? Se essa partícula é positiva e ela vai bater na estrutura aqui, que é metal bem fininho, uma lâmina de ouro extremamente fina, né? Então a tendência é que, como vai bater e vai voltar, né? Era isso que se esperava. Só que o Rutherford viu outra coisa diferente, né? Ele botou em volta dessa lâmina de ouro um fio, né? Que ele chamou de sulfato de magnésio, que é o que a gente chama hoje de filme fotográfico, né? Naquela época eles conheciam como sulfato de magnésio e depois eles utilizaram para tirar fotografia, né? Aquele negativo da máquina fotográfica. E esse sulfato de magnésio, sulfeto de magnésio, melhor dizendo, ele foi utilizado como um anteparo, ou seja, para identificar aonde essas partículas alfa elas colidiam, porque onde elas colidiam ficava uma mancha,
né? Ficava marcado no filme fotográfico, no negativo. Então o que aconteceu? Quando ele foi verificar o experimento, ele percebeu que o observado não foi aquilo que era esperado, ou seja, a maioria dos raios, né, que eram emitidos por essa partícula alfa aqui, passavam direto por essa lâmina de ouro como se ela não existisse. É como se a lâmina de ouro fosse uma peneira, né? E esses raios passassem pelos buracos da peneira. É como se a lâmina de ouro é maciça, não é verdade? Ficou estranho, mas foi o que aconteceu. Então, a maioria dos raios passou direto, sem tocar em nada, e fez uma mancha lá no fundo do filme fotográfico. Alguns outros raios passavam com certo desvio, né? Ou seja, é como se estivesse tocando em algo, batendo de raspão e sofrendo desvio e passando. E poucos raios, poucas partículas alfas, batiam e voltavam. Então, qual foi a interpretação que ele teve dessa experiência?